provocadas por um modelo social cruel e frio. Mas, apesar de tudo, estamos vivendo um processo de transição no mundo e particularmente na nação brasileira, onde não é mais possível esperar que as mazelas sociais desapareçam por enquanto. A verdade e a realidade, porque nessa vida, viver no ofício da vida, na emocionada certeza Excelentíssimo senhor reitor do diretor do Centro de Ciência de Saúde, professor Márcio Carlos Alta. Excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Medicina, professor Abel Ronaldo Castanha Pombo. Excelentíssimo senhor professor Paraninfo da turma, professor William Mato Fábio. Professores homenageados, queridos alunos. Gostaria inicialmente de agradecer a vocês a homenagem à cadeira de psiquiatria, escolhendo meu nome para patrono da turma. Tem uma explicação, tá difícil. A partir do momento que me comunicaram, aconteceram duas mudanças afetivas dentro de mim. Estão lembrados? A primeira alteração afetiva foi uma hipertimia, que se caracteriza por uma alegria intensa no corpo e da alma, que transborda uma sensação geral de grande prazer pelo trabalho reconhecido. O segundo sentimento, a segunda alteração afetiva, não tão bonita quanto a primeira, uma sensação de mal-estar, insônia terminal, se chama ansiedade. Ansiedade em ter que falar. Não por falar em público, tenho uma certa experiência, mas sobre o que falar. Essa ansiedade foi crescendo à medida que eles foram me cobrando o discurso. O patrono fala, na nossa turma o patrono fala. Olha lá, olha o discurso, está nervoso? Para culminar, ontem encontrei o professor Otávio perto do ambulatório e me disse: olha, Fernando, não vem com aquela história de sentimentos de perda, de luto, etc., tal, que eu não aguento mais. Devo dizer que a minha ansiedade e a minha depressão aumentaram e hoje cedo acordei. É muito duro ser criativo, muito difícil ser original num momento de tantas safadezas, em que ministros corruptos, após a sua corrupção, vão ao Congresso e choram copiosamente. É muito difícil viver numa cidade em que a cada 70 minutos uma pessoa é morta. É muito difícil conviver com os casos de nepotismo, como aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao menos deu no Jornal do Brasil. Mais de 3.000 pessoas contratadas em concurso, e a universidade não tem folha de papel de prova. Essa situação desse país, um escândalo após 24 horas, já não é mais escândalo, já está esquecido. A universidade, como país, está falindo. Essa semana, um término da turma K, os alunos aqui presentes têm alguns da turma K, nós tivemos dificuldade de rodar a prova, que não tem stencil. Professores mandando manifesto aos seus departamentos, dizendo que da próxima vez que não tiver projetor de slide, não darão aula. Faltam retroprojetores. Eu e o professor da reumatologia ficamos contando as folhas de papel amasso que tínhamos conseguido por amizade ao cara lá da copiadora. E ele me disse: olha, vou fazer uma prova pequena, senão as folhas não darão. É esse o tipo de ensino que a universidade está nos favorecendo. Vocês são testemunhas que nós passávamos um filme no curso de psiquiatria. Usamos a casa, o play,
a Márcia, e é uma situação terrível, realmente. E após tantos anos de luta, conseguimos um aparelho de videocassete. Então o filme passou a ser realizado na sala de aula. A nossa alegria durou um semestre. No final do semestre passado, o aparelho de vídeo foi roubado. Um ladrão 50% honesto, que deixou a televisão. A situação falimentar na psiquiatria, ela é mais antiga. Em 1981, eu sou professor da UFTG 80, e em 81 a gente dava as aulas em Jurujuba. No meio do mês de março, recebemos um ofício do então diretor do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, nos demitindo. E a cadeira de psiquiatria se transformou exatamente numa cadeira mesmo, no sentido concreto. Além da cadeira, tinha um guarda-roupa, onde a gente guardava as folhas, e uma mesa, uma cadeira. As aulas passaram a ser dadas ao lado do departamento, numa sala completamente barulhenta. Quando os ônibus paravam, a gente conseguia dar a aula. Assim o serviço público. Você não faz nada e eu não te cobro. Agora não me chateia, por favor. Seria muito mais fácil, a gente teria muito mais tempo de nos dedicar às nossas atividades extra-faculdade, afinal de contas o salário é péssimo. Mas a psiquiatria não aceitou esse conluio e criou uma forma de combatê-lo, tentando criar um espaço, organizando um curso que era desorganizado, buscando a prática fora do hospital. Os alunos hoje são levados ao presídio Henrique Roxo para ver a doença mental. A 50 quilômetros de Niterói, agora com ônibus da faculdade, nem sempre é possível, às vezes o ônibus falta, etc. e tal, com a colaboração dos alunos, para mostrar o que é uma patologia aguda. Mais recentemente, a psiquiatria, buscando esse espaço, está atendendo no ambulatório, fazendo interconsultas, na tentativa de provar duas coisas. No Antônio Pedro existe muito mais maluco do que se pensa. E que a psiquiatria moderna, em todos os centros, ela deve existir dentro de um hospital geral. E é por isso que nós estamos batalhando. O que a gente tem observado é que a universidade não tem nos levado a sério. Basta ver o que aconteceu no ano passado. Chamaram lá, disseram, olha, tem aqui um espaço para a psiquiatria desenvolver a sua atividade prática. Para isso, faça um projeto. Foi feito o 15º projeto e levado à reunião de colegiado da faculdade. Acabei de ler o projeto, primeiro projeto, muitas falhas, etc. e tal, levando o professor membro do colegiado e disse, espera aí, achamos justa a sua reivindicação, a psiquiatria tem seu espaço. Este mesmo espaço que estão prometendo a você, foi prometido a nós há 10 meses. E nós temos, inclusive, a maquete do projeto. Eu não sei por que prometeram, se já sabiam que já tinha sido prometido. A situação está cada vez pior. A universidade está cada vez caindo mais. Só falta o governo admitir o seguinte, não tem jeito, está falida mesmo, vamos privatizá-la. Como fizeram com a medicina, nessa sacanagem que são os convênios, que vendem uma imagem de um grande pai, que só serve para extorquir as pessoas com prestações altíssimas, um hospital muito vagabundo. A situação é fundamental. Nós, professores, se a gente ficar olhando aqui os homenageados, mais ou menos são sempre os mesmos. E a gente vai encontrar que são as pessoas que questionam esse modelo que a faculdade e a universidade está nos propondo através de uma relação diferente com os alunos. No sentido de admitir que os alunos não têm nada com isso. E tentando dar o que a gente pode dar nessas péssimas condições. Existe na psiquiatria uma coisa chamada identificação. E os alunos, da mesma forma que se identificaram com seus pais na sua infância, eles na faculdade introjetam a conduta e o comportamento dos professores. Se um professor respeita o seu paciente, tratando-o como pessoa, esse aluno passará, imitando o seu professor, a respeitá-lo. Mas se o professor, e não são poucos, considera o doente, a pessoa doente, como a diarreia do leito 24, então esta será a identificação dos alunos.
gostaria de dizer a vocês que quando eu apresentei o projeto, não foi aceito, evidentemente, nem foi para a discussão o projeto, fiquei muito deprimido. Deu vontade de abandonar tudo, de desistir. Mas não. 2 dias de depressão, uma depressão rápida, sem uso de antidepressivos. Recomecei, junto com os companheiros da psiquiatria, uma luta que não é fácil, mas que a gente acredita que vai ser possível mudar. A faculdade tem um total descaso para a psiquiatria, mas os alunos não. Os alunos têm se identificado com o curso. Dizem nos comentários da avaliação, é um curso excelente, o professor chega na hora, a matéria é dada, o programa é cumprido, como se isso fosse uma tremenda coisa, uma grande novidade. Após o término do curso, os alunos nos procuram no internato para que a gente vá ver os seus pacientes que estão internados, para que a gente dê um aporte psiquiátrico ao paciente e aos próprios médicos que estão cuidando desse paciente. Então isso é muito gratificante, isso nos deixa muito emocionados, porque o que importa é esse carinho de vocês. Eu acredito que a gente está numa situação chegando ao limite. Acabaram de admitir serem médicos nessas condições, sejam, como disse o Silvio, agentes transformadores desta porcaria que está aí. Em primeiro lugar, assumindo que o objeto de estudo de vocês é a pessoa do doente, não a patologia do doente. Em segundo lugar, não aceitando os conluios, que são muito mais fáceis de aceitar. Em terceiro lugar, brigando por condições mínimas de trabalho. E, em último lugar, não perdendo a dignidade por qualquer preço. Um beijo para as mulheres e um grande abraço a todos. Passamos a palavra agora ao diretor da Faculdade de Medicina, o professor Adelmo Borges Fernando. Magnífico vice-reitor, professor Augusto Carlos Landelli Borges, autoridades da companhia mesa, demais autoridades presentes, meus colegas, gostaria de cumprimentar os novos colegas por esta data inesquecível. Envio um abraço especial aos professores homenageados por seus méritos. Esta data representa o fim de uma etapa de sacrifícios, alegrias e descobertas. Doravante não terão um caminho muito diferente, pois lidarão com o bem mais precioso que é a vida humana. Conhecendo-os, tenho a certeza que tratarão todos os seus pacientes com sabedoria, mas principalmente com a dignidade que merecem. Gostaria, por fim, de cumprimentar seus pais, avós, tios, irmãos, toda a sua família, que muitas das vezes sofreu dificuldades afetivas, materiais ou de outra ordem, para que vocês conseguissem seu intento. A eles todo o meu respeito e afeto. Muito obrigado. Bom, agora vamos passar à parte surpresa da festa. A firma TT de Produtos Médicos oferece a cada formatura de um tempo para cá um estetoscópio de ouro ao melhor aluno da turma. Desta vez nós vamos fazer apenas a entrega simbólica, já por uma antecipação da formatura. Gostaria de convidar, então, para receber o estetoscópio de ouro, a aluna Márcia Cristina Batista da Silva. Com a palavra agora, o presidente dos trabalhos, o professor Augusto Carlos Landelli Borges.
Ilustríssimo senhor representante do diretor do Centro de Ciências de Saúde, professor Márcio Carlos Malta. Ilustríssimo senhor diretor da Faculdade de Medicina, professor Adelmo Borges Brandão. Ilustríssimo senhor diretor do Hospital Universitário Antônio Pedro, professor Antônio José dos Santos Peçanha. Senhor vice-coordenador do curso de Medicina, professor Ronaldo Peçanha Pombo. Meu estimado professor Raul Carlos Pareto Júnior, que emprestou seu nome à turma, professor Fernando José Nasser, patrono, senhor paraninfo da turma, professor William Alberto do Amaral Ribeiro, senhores professores homenageados, senhores pais, senhores familiares, meus queridos formandos e colegas. É dia de festa, justa e merecida, mas que nem por isto isenta-nos de brevemente analisar o que se fez da universidade e o que se fez do médico. Da universidade tentou-se fazer um monstro de esporte soleta, sem autonomia, sem nenhum poder de autogestão, originando um sentimento de descrença, desesperança e desestímulo a tantos quantos nela lidam, o que, aliado a salários injustos, redunda obrigatoriamente em incompetência e displicência. Além disto, o processo de democratização interna, com eleição em todos os níveis, vitória conquistada a duras penas, tem gerado um fato que eu reputo de extrema seriedade, qual seja, de alguns administradores atuarem, permitindo que o ato político caminhe adiante do ato administrativo. O homem, e o administrador é um homem, é transitório na vida e até desconhece seus limites temporais. É transitório na profissão e, se puder usar de todo o tempo de que dispõe, esbarra na compulsória. E é muito mais transitório ainda num cargo público, pois esse é sempre efêmero no tempo teórico das potencialidades. Assim, eu particularmente acho que o homem, mais ainda o homem público, tem a obrigação de, em sua transitoriedade, ter como meta principal, como objetivo primordial, lutar pela perpetuidade da instituição cujos destinos lhe cabe efemeramente conduzir. Isto só se consegue fazendo o inverso, ou seja, o ato administrativo tem que vir antes do ato político. Doa a quem doer. Há que se expor quem administra. A ele não é dado o direito de se entrar no trono do comodismo das acomodações. É um sucesso, pois termina por tornar vulneráveis as suas múltiplas faces. Somos a favor de eleições, sim, desde que não se as encare lógico da educação do ensino superior. No que tange ao aspecto econômico, nunca o orçamento das universidades públicas foi tão reduzido, além de tão atrelado às esferas superiores, através do recém-criado Sistema Integrado da Administração Financeira, que nos obriga a permanecer namorando um terminal de computador ligado a Brasília, até que uma bela hora, um belo dia, ele nos informe que tal ou qual verba foi devidamente autorizada e que dela possamos dispor. O orçamento da universidade
para todo este ano não será suficiente para nos manter até o final do corrente mês. Para amarrar um tanto mais a administração da universidade, surge com a nova Constituição a obrigatoriedade de todo projeto que implique abertura de crédito ser aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, permito-me falar como médico. Apesar de descontente com o que se fez do médico, ou dele se procurou fazer, conscientemente, não sei se por incompetência ou por conveniência, ainda vejo numa tela de esperança o seu futuro, embora um tanto trêmula do pincel à mão, embora um tanto pálido da esperança no verde. Mas em meio a vicissitudes e querelas, a indagações e quedas, se não o obus da imprevisível valentia. Não permitamos que façam do nosso branco copiosa nuvem, nem do nosso sacerdócio um balcão de curandeiros, nem do nosso crédito uma crença mística, nem da nossa poesia uma prosa anárquica de invisível pena e inaudível voz. Tomemos as rédeas da nossa carruagem de decisões. Nós que temos percorrido a pé nos nossos calos os caminhos onde andamos, através de mapas de escritório. O nosso caminho é duro, pedregoso e ágil, e só quem o percorre desfolado dos pés pode ditar o rumo e nos guiar a rima de andarilho, e da minha boca podem lançar-se anseios. E hoje, nesta hora, é a hora de fazermos ouvir a nossa voz. Querem padronizar o homem, e padronizá-lo significa fazer do médico mecânico de robôs. Tentam quantificar o atendimento médico e, quantificando-o, desqualificam-no. Remuneram-no com salário indigno de suas responsabilidades, desprezando o fato de que seu objeto de trabalho é a vida humana. Obrigam-no, por isto, a tornar-se quase onipresente na correria desenfreada de um local de trabalho a outro. Impõem-no a desempenhar suas funções com parcos recursos técnicos, o que o obriga a inúmeras vezes improvisar o seu desempenho cotidiano e rotineiro. Estes fatores, salário indigno, multiplicidade de empregos e más condições de trabalho, são relevantes geradores de estresse no médico, quando na realidade, pelo vulto de sua responsabilidade, seu único fator de estresse deveria ser o paciente. Julgam capacitar-se a tirar de nós o poder do afago e do paciente o poder do apego. Creem poder silenciar a nossa voz na palavra de consolo e atar os nossos gestos de aconchego. Pois, paralelamente ao progresso da ciência, nada nos impede de manter o romantismo natural e necessário da profissão, com a força de nossa presença à cabeceira, com o nosso tão tumultuado calendário, com as nossas já previstas ausências em festas de família, com as nossas gostosas queixas de cansaço, com o sabor do dever cumprido. Perdoem-me se fui amargo em sua festa, mas com meu alerta, pretendo vê-los felizes em seu futuro. Muito obrigado. Neste momento, declaro oficialmente encerrada a solenidade e retorno a palavra aos senhores apresentadores. Nós gostaríamos de pedir um instante convidados para que a gente se confraternize aqui, mas depois a gente desce para cumprimentar.